Ô, Tito. Oi. Que hora pra essa máquina quebrar, hein? Isso acontece, Caio. Nada é eterno. Mas bem que ela podia avisar a gente que vai quebrar, né? Assim a gente não perdia tempo. O que você queria? Que a máquina avisasse? Olha, o meu rolamento tá com problema. Dá um tempo, né, Tito? Ah. Vou avisar o pessoal da manutenção. Segura as pontas. Vai lá, querido. Pode ir. Elas quebram mesmo. Afinal, nada dura para sempre. Só que numa linha de produção, uma máquina quebrada representa prejuízo e perda de produtividade. Como você viu, as máquinas, elas não avisam quando vão quebrar. Elas não avisam, mas dão sinais. Manter máquinas e equipamentos funcionando em boas condições é o objetivo de qualquer manutenção. Mas como fazer isso? A manutenção preditiva é uma das maneiras. É um tipo de manutenção que tem por objetivo prever que tipo de defeitos a máquina pode apresentar. Se a manutenção preditiva for eficiente, a gente reduz as paradas de emergência e elimina a necessidade de desmontar a máquina para descobrir qual é o defeito. Além disso, a gente reduz substancialmente os custos da própria manutenção, além de aumentar a produtividade dos equipamentos. Na teoria, você já sabe o que é a manutenção preditiva. É um tipo de manutenção que tenta prever, com alguma antecedência, os defeitos que podem acontecer numa máquina. Mas essa é a teoria. E na prática, como é que será que se faz para prever esses defeitos? O que se faz é tentar interpretar os sinais que as próprias máquinas dão. Para isso, os encarregados da manutenção acompanham a evolução dos sinais emitidos pelos equipamentos. Por exemplo, eles fazem medições das vibrações das máquinas, da temperatura, do desempenho, além de outros fatores. Com todas essas informações na mão, os responsáveis pela manutenção vão poder prever, com alguma antecedência, os defeitos ou problemas que vão acontecer com as máquinas. A partir da coleta desses dados, os técnicos podem fazer o diagnóstico. Quando os dados das medições indicam alguma irregularidade na máquina, o técnico faz um diagnóstico, que, em manutenção preditiva, significa tentar descobrir qual a origem e qual a gravidade do problema. Depois de coletar os dados, o responsável faz o diagnóstico dos eventuais problemas da máquina. Depois do diagnóstico, chega a hora de fazer aquilo que os técnicos chamam de análise da tendência de falha. Vamos aproveitar que o Leonardo está aqui e ele é engenheiro de manutenção para ficar sabendo o que é essa análise. Bom, a análise de tendência de falha é justamente a tentativa de prever o defeito antes que ele aconteça. Essa máquina, por exemplo, tem um equipamento que faz uma medição constante, porque ela é muito importante aqui na linha de produção. Então, o técnico acompanha esses dados e, a partir deles, tenta evitar que a máquina tenha que parar para algum conserto inesperado. Eu aposto que agora você já tem uma ideia do que é a manutenção preditiva. Como você viu, esse tipo de manutenção serve até mesmo para evitar reparos desnecessários. O resultado disso é maior produtividade. As peças são substituídas apenas quando elas estão prestes a apresentar algum problema. Bom, além disso, as informações coletadas tornam possível programar paradas para manutenção, que é bem melhor do que ser pego de surpresa por um defeito qualquer. Legal, Caio, essa história de manutenção preditiva. Mas teria sido mais legal se a gente soubesse dela antes da máquina pifar. Mas tudo bem, Tito, que daqui a pouco a gente já vai poder voltar a praticar. Ô, Caio, eu tava dando uma lembrada em todas as técnicas da manutenção preditiva. Isso tudo é muito legal, mas não adianta se tiver faltando uma coisinha. Coisinha? Uma coisinha chamada periodicidade. Essas medições devem ser feitas periodicamente, senão não adianta nada. É um trabalho de acompanhamento. O intervalo entre uma inspeção e outra é normalmente determinada pelos seguintes fatores: o número de máquinas a serem inspecionadas, o número de pontos de medição em cada máquina, quanto tempo essas máquinas permanecem sendo usadas, a importância que cada máquina tem na linha de produção e, finalmente, quais recursos materiais, ou seja, quais equipamentos estão disponíveis para fazer as medições.
são grandes os benefícios das indústrias que adotam a manutenção preditiva. Entre outras vantagens, essas indústrias vão ter máquinas com vida útil mais longa, menor desperdício de materiais, maior produtividade e menores custos com manutenção. É isso aí. Eu acho que agora você já entendeu direitinho o que é esta manutenção preditiva.